Beleza? Então, bom dia a todos, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de óptica. Hoje a gente vai estudar a segunda parte da refração, tá? Essa refração aqui eu vou dividir em 3 partes. Ela é grande. Então, a gente começou na aula passada, tá? Hoje a gente vai ver a parte de reflexão total. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu começar aqui a apresentar. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Apareceu o meu slide aí para vocês? Sim. Beleza? Tranquilo, todo mundo está vendo aí, né? Qualquer problema, qualquer coisa, vocês podem falar aí, ou no microfone, ou digitando aí alguma dúvida, alguma pergunta. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao assunto refração da luz, tá? Hoje a gente vai falar em ângulo limite e reflexão total, beleza? Então, a gente começa da seguinte forma. Imagina que a gente tem uma lâmpada, uma lanterna, ou melhor dizendo, né, que está dentro da água e ela vai ser acesa, fazendo com que a luz passe da água para o ar. Tudo bem? De várias posições aqui que eu vou colocar essa lanterna. Vocês vão perceber aí, olha lá, tá? Então, perceba que a luz ela vai passar de um meio mais denso para o meio menos denso, ou seja, de um meio mais refringente para o meio menos refringente, tá? Quem não assistiu a aula passada, assista para poder entender essa daí, beleza? Então, a gente aprendeu na aula passada que quando a luz ela incide numa superfície de separação entre dois meios perpendicularmente, ela sofre refração sem sofrer desvio, tudo bem? Então, a luz ela vai sofrer refração sem sofrer desvio aí. Então, ela consegue atravessar sem sofrer desvio. Mas se ela incidir formando um ângulo diferente de 90 graus com a superfície, ela vai sofrer um desvio. E eu falei na aula passada para vocês que quando ela passa do ar para a água, ela se aproxima da normal porque a velocidade diminui. Nesse caso que a gente está vendo aí, é o contrário. Ela está passando da água para o ar. A lanterna está dentro da água, está sendo acesa dentro da água e a luz está passando da água para o ar. Se quando ela passa do ar para a água, ela aproxima da normal, porque ela diminui de velocidade, agora vai ocorrer justamente o oposto, tá? Ela está passando de um meio mais refringente. O que é o meio mais refringente, professor, da aula passada? É o meio mais denso. E aí, para o meio menos refringente, para o meio menos denso. Então, ela vai afastar da normal, porque a sua velocidade vai aumentar, tá? E conforme eu vá aumentando esse ângulo de incidência aqui, você vai perceber que o ângulo de refração, cada vez ela se afasta mais da normal, tá? Se eu aumentar mais aqui, ó, esse ângulo aí é o máximo ângulo que eu consigo para que ela ainda sofra refração. Perceba que agora ela está formando 90 graus, ela tá saindo rasante a superfície da água, tá? Então, você percebeu aqui, deixa eu voltar, olha lá, tá? Que conforme ela vai passando do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela vai se afastando cada vez mais da normal. Chega um momento em que ela ocorre um afastamento máximo, que é quando ela atinge a superfície da água. O que vai acontecer se eu aumentar esse ângulo um pouco mais, já que esse ângulo aí já é o máximo, é o que a gente chama de ângulo limite, tá? Se eu aumentar um pouco mais, você vai perceber que não vai mais ocorrer refração. A luz ela não passa mais para o ar. De dentro da água mesmo, ela reflete para dentro da água na superfície de separação. Nessa situação aí, eu digo que ocorreu reflexão total da água, porque ela superou o ângulo limite. Qual é que é o ângulo limite? É esse ângulo aqui em que ela sai rasante. Esse aqui é o máximo ângulo, né, a máxima inclinação que eu posso dar para essa lanterna, para que eu ainda diga que está ocorrendo refração, para ela estar passando do ar para a água. Só que perceba aí que ela já está saindo paralela à superfície da água, tá? Então, quando eu aumento um pouco mais, quando eu aumento esse ângulo de incidência e ele supera o ângulo limite, ocorre reflexão total. Não ocorre mais a refração. Tudo bem? Entenderam aí, galera, essa sequência aí que eu expliquei?
Respondam aí para mim. Sim, né? Então, vocês perceberam o seguinte, que para que ocorra a reflexão total da luz, existem duas condições aí. Quais são as condições aí? Primeiro, que a luz ela tem que estar passando do meio mais denso para o meio menos denso. No meu exemplo aí, está passando da água para o ar, tá? Ela está sofrendo refração da água para o ar. Geralmente a gente coloca do ar para a água. Então, para que ocorra reflexão total, tá? Eu tenho que estar incidindo, a luz tem que estar saindo do meio mais denso, tá? Tudo bem? Tem que ter um índice de refração maior. O índice de refração da água é maior que o do ar. Então, eu não posso colocar, se eu fizer essa experiência do ar para a água, não vai ocorrer reflexão total. Só vai ocorrer reflexão total quando passa do meio mais refringente, maior índice de refração, para o meio menos refringente, que é aquele N menor. A gente já estudou o que é o índice de refração na aula passada. Tá? Tudo bem? Então, essa é a primeira condição. Qual é a segunda condição? É que o ângulo de incidência, ele supere esse ângulo que tu tá vendo aí, ó. Esse ângulo aí é o ângulo máximo. A gente vai chamar de ângulo limite. Tudo bem? Então, para que ocorra a reflexão total, tem que ocorrer o quê? Que o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite, tá? E aí a luz, ela não sofre refração, ela bate na superfície e volta para dentro da água de novo. Então, ela está ocorrendo reflexão total. Tudo bem? Beleza? Então, como é que a gente calcularia esse ângulo limite, professor? Qual o ângulo que eu digo que ele é o máximo, né? A gente vai usar aquela lei de Snell lá, tudo bem? Esse L aí, que é o ângulo máximo, em que ainda ocorre refração, né? É aquela situação anterior à reflexão total, né? É o ângulo máximo que eu consigo ainda com que a luz ela saia da água para o ar. Eu vou chamar de ângulo limite, representado pela letra L, beleza? E aí a gente vai aplicar a lei de Snell que a gente viu. N1 seno de I igual a N2 seno de R, beleza? Quando eu faço isso daí, eu vou chegar nessa relação aqui, ó. O seno do ângulo limite vai ser sempre o índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Geralmente, o índice de refração menor é o ar, que vale 1, tá? Eu falei para vocês na aula passada que o índice de refração do ar vale aproximadamente 1, beleza? Tá? Mas na questão ele vai te dizer quais são os meios e ele vai te dar esses dois N's aqui, tá? E aí tu vai calcular o seno do ângulo limite. Se a gente sabe o seno de um ângulo, a gente sabe qual é o ângulo. Por quê? Por exemplo, se eu disser para ti que o seno de um ângulo deu meio, qual o ângulo cujo seno é meio? 30 graus. Vocês devem saber isso, já que vocês estão no terceiro ano. Se eu disser para ti que o seno do ângulo deu raiz de 2 sobre 2, aí tu vais pensar, qual o ângulo que o seno é raiz de 2 sobre 2? Aí se tu lembrares, consultar uma tabela, tu vai ver que é 45 graus. Se esse seno de L deu raiz de 3 sobre 2, aí eu vou lembrar que o seno, cujo valor é raiz de 3 sobre 2, é o seno de 60. Então, o ângulo limite seria 60 graus. Então, é assim, dessa forma que a gente vai determinar o ângulo limite. Então, a gente não vai achar o L nessa questão, a gente vai achar o seno dele. Só que, sabendo o seno, a gente consegue encontrar o valor do L, o valor do ângulo. Tá claro isso aí, galera? Respondam aí. Tranquilo? Beleza? Eu vou passar a questão desse tipo para vocês. Posso continuar? Alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida. Tudo bem. Vamos lá. Vamos falar na dispersão da luz branca. A gente já até falou nessa dispersão, não foi, galera? Que eu expliquei um dia desse sobre o arco-íris. A gente vai falar nela de novo aí, tá? Só pode ocorrer dispersão se a luz for policromática. Que ela tem que abrir em outras cores. Lembrando que luz policromática é aquela formada por mais de uma cor, tá? A luz branca, ela é a mais policromática de todas, porque ela é formada por todas as cores, né? A gente sabe que não existe só 7 cores, mas a gente coloca como 7 principais: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul,
anil e violeta. Tudo bem? Então, quando a luz branca ela sofre dispersão, ela abre nessas 7 cores, exatamente nessa sequência. Quando tu olha para o arco-íris, tu vê essa sequência que a gente falou, tá? A gente não está falando aqui aleatoriamente. Se tu olhar um arco-íris, vai ser essa ordem aí: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tudo bem ou não? Agora me responde uma pergunta aí, queridos. Quando a luz branca passou do ar para a água aí, por exemplo, tá? Qual foi a cor que sofreu maior desvio aí? A vermelha ou a violeta? Dá uma olhada no desenho aí. Quem foi que sofreu maior desvio em relação à direção original? É só olhar para o desenho aí. Qual foi a que sofreu maior desvio? Foi a violeta, né? Dá uma olhada aí. A vermelha, ela desviou, mas foi a que menos desviou. Olha a setinha aqui, ó. Depois foi a alaranjada, né? Amarelo. A que sofre maior desvio é essa última, que ela entortou mais para dentro, ela aproximou mais para normal. Tudo bem aí? Deu para entender que foi a violeta que desviou mais? Pois é, então olhando para o desenho aí, se a gente diz que foi a violeta que desviou mais, e esse desvio está associado à diminuição de velocidade, qual dessas cores ficou mais lenta quando passou do ar para a água? Qual é que vai ter a menor velocidade? Qual dessas cores está mais lenta aí dentro da água? A vermelha que desviou menos ou a violeta que desviou mais? Qual ficou com menor velocidade? Pode falar aí. Tem problema se errar. O importante é aprender. A que ficou mais lenta é a que desviou mais, é a violeta. Não é a vermelha. Quanto maior o desvio, mais lenta fica, menor fica a velocidade. Então, se eu perguntar para vocês aí numa prova do Enem, do vestibular, qual dessas cores tem maior velocidade ao passar do ar para a água? É a vermelha, porque ela desviou menos. Quanto maior o desvio, mais devagar ela vai ficar. Tá? Depois, né? A alaranjada, depois a amarela. A que vai ficar com menor velocidade é a que sofreu o maior desvio, é a violeta. E a que vai ser mais rápida dentro da água é a vermelha, porque ela desviou menos. Tudo bem? Então, o desvio, ele é inverso da velocidade. Aquele que sofreu maior desvio vai ter menor velocidade. Aquele que sofreu menor desvio vai ser mais rápido, vai ter maior velocidade. Deu para entender isso aí? Beleza? Estão vendo que eu estou fazendo bem devagar aqui, nem estou passando o slide, até todo mundo entender. Não tem problema de errar, tá? Quem responde errado e depois corrige, também aprende. Não erra mais. Tudo bem, galera? Tá entendido isso? Beleza? Vamos continuar. O arco-íris, como é que funciona, professor? O senhor já explicou e eu perdi naquela vez, né? Vamos ver aqui de novo. Quando você está observando o arco-íris, o que tem ali naquela região que o arco-íris formou? Tem gotas de chuva, gotas de água lá, tá? Então, geralmente, quando aparece um arco-íris, é porque ou choveu ou porque vai chover. Geralmente é porque acabou de chover. Então, tem gotas de água suspensas lá naquela região lá. Tudo bem? Quando a luz branca, que ela é policromática, atravessa uma gota de água, sofre dispersão, igual como vocês viram aí. Tá? Então, ela abre nas 7 cores do arco-íris e sofre reflexão total dentro da gota, na outra face lá. Na primeira face por onde ela entra, ela sofre dispersão. Lá na outra face da gota, na face de trás, ela bate e volta, porque ela incide com um ângulo maior que o ângulo limite. Então, ela sofre reflexão total dentro da gota. Tá? Que a gente já aprendeu hoje como é a reflexão total. E aí, essas cores, elas vêm na tua direção. O interessante é o seguinte, essas cores aí, elas não entram no teu olho vindo da mesma gota. Elas vão abrir.
Então, cada cor que tu enxerga o arco-íris vem de uma gota diferente, tá? E você acaba enxergando, tendo essa imagem aqui, tá? Mas existem milhões de gotas lá. Então, quando a luz atravessa elas, cada gota vai sofrer isso aqui. Mas somente uma cor de cada gota atinge o teu olho, tá? Tudo bem? Então, esse fenômeno é chamado dispersão luminosa, tá? Então, quando a luz, por exemplo, muda de meio, vamos dar um exemplo do ar para o vidro aí, olha lá. Vocês perceberam que a violeta é que desvia mais, aqui está aqui embaixo, a vermelha é que desvia menos. Aí eu falei para vocês, olha aqui em cima do lado direito. A velocidade da vermelha é maior que a velocidade da violeta. Tudo bem? Em compensação, o N da vermelha é menor que o N da violeta. O que é esse N? É o índice de refração. Se vocês lembrarem, por isso que tinha que ter assistido a aula passada, tá? Esse N, ele vale C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo, V é a velocidade da luz no outro meio. Percebam o seguinte aqui, por essa fórmula aqui, ó, por essa fórmula aqui, o N e o V são inversamente proporcionais. Quem é que tem maior velocidade? A vermelha. Se a vermelha tem maior velocidade, o N dela é menor. É só tu olhar aqui do lado, olha lá. O N da vermelha, aqui em cima, do lado esquerdo. Tá? O N da vermelha é menor que o N da violeta. Então, a velocidade dela vai ser maior. O N e o V são inversamente proporcionais. Quem é o N, professor? Esse N é o índice de refração. Como é que a gente calcula esse índice de refração? C sobre V. Esse C é a velocidade da luz no vácuo, V é a velocidade da luz no outro meio. Nesse exemplo aqui, seria a velocidade da luz no vidro. Tá? Tudo bem? Então, a direção original é essa que está pontilhada aqui. E percebo que todas as cores, até o vermelho, que desviou menos, ela também desviou. Então, a velocidade dela é menor do que aqui no ar. Eles reduzem de velocidade ao passar do ar para o vidro. Só que quem vai sofrer a maior redução de velocidade é que desvia mais, casa vermelha. Quem vai sofrer a menor redução de velocidade é a vermelha. Tá? Então, vai ficar mais lento a violeta e a mais rápida a vermelha dentro do vidro. Só que todas elas são mais lentas do que no ar. No ar e no vácuo, elas apresentam aproximadamente a mesma velocidade. Que é esse C aqui, ó. 3 vezes 10 oitava. Tudo bem? Tá? Tá entendido isso aí, galera? Me respondam aí. Todo mundo entendeu? Os outros aí não falam nada, não entenderam nada. Tem 18 alunos aí, só 3 estão respondendo. A Amanda, a Anne, o Carlos, a Clara, a Daniele, Davi, vocês entenderam aí? A Elisa, Emily, Giovana, Humberto, Lotus. Vocês estão entendendo? Porque só 3 estão falando, se vocês não entenderem, aí... Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, olha só esse esquema aí. A vermelha tem maior velocidade, então ela desvia menos. A violeta tem menor velocidade, então ela desvia mais. Quem sofreu maior desvio tem menor velocidade. Quem sofreu menor desvio vai ter maior velocidade. Tudo bem? O arco-íris, aqui eu já expliquei para vocês como é que funciona, né? Ele tem refração envolvida, porque a luz passa do ar para dentro da gota. Ele tem dispersão. Repare que a refração é diferente da dispersão. O que é refração? É quando muda de meio. A luz passa do ar para a água. Esse fenômeno... Eu também não, o quê? Não entendi. Não só não tô bem para responder, tudo bem. Qualquer coisa, se não entender, avisa aí. Olha lá. Então, eu quero dizer para vocês aqui que o fenômeno da refração, ele é diferente do fenômeno da dispersão. O que é refração? É quando muda de meio. Então, a luz está passando do ar para a água, tá? E a dispersão é quando ela abre nas 7 cores do arco-íris, tá?
aqui nesse ponto sofre reflexão total, tá? Nesse ponto aqui da gota. E aí, ela sai da gota sofrendo outra refração, agora passando da água para o ar. Tudo bem? Então, repara que o aluno aí, quando ele olha o arco-íris, ele está recebendo uma luz de uma gota vermelha, está recebendo uma luz de uma gota, que é a violeta, está recebendo uma luz da verde, tá? Como eu falei para vocês, cada gota envia uma luz para o teu olho, mas todas as gotas sofrem dispersão. Em todas as gotas tem todas as cores, só que de todas as cores que saem dessa gota aqui, só a vermelha chega no teu olho. Dessa daqui, só a violeta, tá? Outra coisa, o arco-íris, ele não é um arco só, ele é um círculo completo. É porque cada curvatura da Terra, a gente só vê metade dele. Mas ele é uma circunferência toda. Se tu tiver algum dia voando de avião, né? Na hora que tiver um arco-íris, tu olhar pela janela, tu vai ver o círculo completo lá. Tudo bem? Em relação ao ângulo que ela faz aqui, é aproximadamente 43, 42, 41 graus aí. Tá? Que a gente enxerga a luz aí. Entenderam isso aí, galera? O arco-íris. Beleza? Agora tu já sabe. Vocês sabiam disso ou não? Do arco-íris, que é água que tem índia. Não. Vocês sabiam dessa história? Né? Então, onde tem o arco-íris é água, não tem nada de mágico ali, não. É água onde a luz está atravessando as gotas de água. E quando a luz atravessa a gota de água, elas abrem nas 7 cores. Tu pode fazer um arco-íris aí no teu quintal, num dia ensolarado. Pega uma mangueira, tá? Aí vê para onde o raio de luz está passando, qual direção. Aí tu espirra a água para cima, para se formar um monte de gotinha. Tu vai ver que vai ficar tudo colorido ali. Tudo bem? Acho que num domingo tinha ouro, né? Só papo furado, Andrei, não tem ouro lá, não. Isso é conversa fiada. Um domingo eu estava lá na Praça Batista Campos passeando, domingo de manhã, tinha um chafariz lá, e certinho o raio de luz batendo lá, e tinha um arco-íris lá no chão. Eu procurei o pote de ouro lá, não achei. Isso é papo furado. Beleza, galera? Podemos continuar? Respondam aí. Vamos lá. Fenômenos ópticos aqui. A refração na atmosfera. Ah, isso aqui é bacana. Olha. Isso aqui é bacana, filhão. Presta atenção aqui. Sai daí, Chico. Não perturba. Olha lá. Vocês sabiam que quando a gente está enxergando uma estrela, a gente enxerga ela numa posição errada, ou a estrela, ou a lua, a gente sempre enxerga ela numa posição um pouco acima do que ela realmente está. Sabiam disso ou não? Quando tu olha para a lua, ela não está naquele lugar que tu está vendo, ela está um pouco abaixo. Só que a gente tem a sensação que ela está em cima. Vamos entender por quê? Vamos pegar o Sol, que é mais fácil para entender. Olha lá, esse desenho aqui, tá vendo o Sol em amarelo aqui embaixo? Essa é a posição real que ele está. Aí a pessoa está olhando para o Sol. O raio de luz que sai do Sol vai atravessar o vácuo, que é a região onde não tem matéria, tudo bem? Depois passa para o ar. Só que vocês devem saber o seguinte, que a camada atmosférica, ela é mais rarefeita lá para cima do que aqui onde a gente está. Então, onde a gente mora, o ar, ele é bastante concentrado, ele é mais denso, né? Por isso que quando uma pessoa sobe uma montanha, ela sente falta de ar, né? Se tu subir o Monte Everest, tu vai passar mal, porque não tem tanto oxigênio lá em cima como aqui. Então, essa camada atmosférica que está representada em azul aí, camada de ar, onde a pessoa está, ela não é uniforme. Conforme tu vai subindo, ela tem menos matéria, as partículas estão mais distantes uma da outra. Então, o ar é mais rarefeito. Por isso que o avião ele é pressurizado. Porque as altitudes que ele voa, o ar ele é bem rarefeito. Então, não tem tanto oxigênio lá. Então, é feita uma pressão dentro do avião para imitar a pressão aqui ao nível do mar. Tudo bem? Então, vamos entender aqui, olha lá. Como
Como o raio de luz, ele vai passar de uma região, vai estar passando por camadas de ar cada vez mais densas, ele está vindo de um meio menos denso e vai passar para o meio mais denso. A gente aprendeu no início aqui que quando a luz passa do ar para a água, ela aproxima da normal. Quando ela passa do ar para o vidro, ela aproxima da normal, porque ela está passando de um meio mais rarefeito para o meio mais denso. A mesma coisa está ocorrendo com esse raio de luz aqui. Então, o raio de luz ele está passando de uma região onde tem menos... Sim, mesmo assim a gente sente falta de ar porque a pressão eles não conseguem fazer igual. Acho que é 80% da atmosférica. Mesmo assim, a gente sente dor no ouvido no pouso e na aterrissagem, né? Devido à diferença de pressão. Certo, Adriele? Olha lá. Então, o que acontece aqui? Deu para vocês entenderem que a luz, ela está passando de um meio menos denso para o meio mais denso, porque à medida que ela vai se aproximando aqui do planeta, o ar vai ficando mais denso, porque ela está vindo ao contrário, ela está vindo lá de cima para cá, né? E aí a gente aprendeu que quando o raio de luz passa de um meio menos denso para o meio mais denso, ele se aproxima da normal. Então, esse raio de luz que saiu lá do Sol, ele está sofrendo um desvio nessa direção, até atingir o teu olho. Então, ele sofreu um desvio para dentro, aproximando cada vez da normal, porque aqui tem infinitas camadas com densidade diferente. Só que a densidade está aumentando. Então, ele vai desviando para dentro, vai aproximando, vai aproximando, vai aproximando, até atingir teu olho. Como o nosso olho ele enxerga a luz em linha reta, para ti esse raio de luz veio dessa posição aqui, olha lá, que está é linha, tá? Então, você vai enxergar o Sol aqui em cima, como se esse raio de luz que veio aqui de baixo viesse lá de cima. Então, tu enxerga ele em uma posição aparente, um pouco mais acima do que ele está. Na verdade, ele está um pouco mais abaixo. Como o raio de luz que sai dele sofre várias refrações e vai entortando para dentro, tu enxerga ele mais acima. É por isso que de tardinha, no pôr do sol, a gente está vendo o sol lá no horizonte, já quase sumindo. Na verdade, ele já sumiu, ele já está para o outro lado, não era para a gente ver ele. A gente só está vendo ele porque o raio de luz curva, e a gente vê ele um pouco mais acima. Da mesma forma é a lua, uma estrela, quando tu enxerga ela de noite, a luz que sai de lá sofre várias refrações, tu enxerga ela um pouco mais acima do que ela realmente está. Entenderam isso aí? Respondam aí. Olha o desenho aí de baixo, tu vai entender, olha lá. Olha onde o sol está e olha onde o cara está enxergando a imagem dele. O sol já sumiu lá no horizonte. Como o raio de luz vai curvando, para a gente, o raio de luz veio em linha reta. Então, a gente enxerga só a imagem dele aparente um pouco mais acima. Isso aí também aposto que vocês não sabiam disso. Sabiam dessa ou não? Pois é, então agora quando tu estiver contemplando a lua de noite, com teu namorado, com a tua namorada, aí tu vai impressionar. Isso, exatamente, Cauã, ainda tem leso que diz que a Terra é plana. Olha lá. Quando tu estiver com a tua namorada de noite, né, com o teu namorado, para te impressionar ele, olha a lua bonito, né, amor? Aí você explica, olha, mas a lua não está nessa posição, ela está um pouco mais abaixo. É por causa da refração da luz. Aí teu namorado ou tua namorada vai sentir mais orgulho de ti ainda. Ah, meu namorado, minha namorada é inteligente. É verdade? Deu para entender isso aí? A luz do luar, à beira do canal, né? Isso. Todo mundo entendeu aí, filhotes? Beleza, vamos ver outra coisa então. O que ainda tem aqui? Miragens, olha. Miragem a gente vê no desenho do Pica-Pau, né? Não é verdade? Vocês já viram no desenho do Pica-Pau que passa uma mulher bonita dançando no deserto e quando ele chega lá não tem nada? Já viram essa cena no desenho? A gente vai aprender aqui que isso acontece mesmo, tá? Olha, apenas uma miragem, né? Vamos entender por que acontece isso. Olha lá, dá uma olhada aí. Num dia muito quente, né, no deserto, por exemplo,
O ar em contato com o solo, ele está mais quente do que o ar que está em cima. Certo ou não? Tá? É para te entender esse fenômeno aqui exatamente como o oposto do que tu viu agora há pouco aí. A gente viu que quando a luz ela passa de um meio menos denso para um meio mais denso, ela se aproxima da normal. É ou não é? Quando a luz do sol vem lá do vácuo, começa a entrar na atmosfera, a atmosfera vai começando a ficar mais densa, mais grossa. Ela vai aproximando da normal. Aqui é o seguinte, é o contrário o raciocínio para te entender. Esse coqueiro aqui, ele é bem alto. Então, o raio de luz que sai da ponta dele aqui, ele vai passar para regiões cada vez menos densas. Por quê? Porque o ar que está aqui em cima, na cabeça do coqueiro, ele está mais frio do que o ar que está aqui no chão. Porque o ar que está no chão está em contato com a areia quente do deserto. Um outro exemplo é quando tu vem na estrada de carro. Isso aqui é mais fácil para te entender. Quando tu vem na estrada de carro e tu olha longe, parece que a estrada está molhada. É porque ali naquela região do asfalto está muito quente. Então, o ar quente ele é menos denso que o ar frio. Vocês sabem disso, que a gente já estudou isso em refração, né? Em convecção, no segundo ano. Então, olha lá. Então, o ar que está passando aqui, o raio de luz que está passando do ar mais frio para o ar mais quente, ele, ao invés de ele aproximar da normal, ele vai afastar, até ele sofrer reflexão total. Então, ele ocorre uma curva com ele. Como a gente enxerga em linha reta, a gente vai enxergar a imagem desse coqueiro aqui no chão, como se tivesse molhado aqui, como se tivesse um espelho aqui. Vocês já viram isso no carro, quando a gente vem no carro? Aí a estrada tá quente, 1h da tarde, tu olha lá para frente, né, na estrada, parece que tem tipo uma camada de água. Já viram isso ou não? No chão. Tipo um reflexo no chão. Isso. É o que tá ocorrendo aí, Anne. Tá? É porque a luz, ela tá sofrendo um desvio, porque ela tá passando do ar mais frio que tá em cima. Vocês devem concordar comigo que o ar que tá próximo do asfalto, como o asfalto tá quentão, eu acho que o ar vai se aquecer. Aí o ar quente ele é expandido, ele é menos denso. Então, a luz que vem de cima, ela vai dobrar, ela vai fazer essa curva, porque ela está passando de um ar mais frio, que é mais denso, para um ar menos denso, que é o ar quente. E aí, ocorre o contrário do que a gente viu lá, tá? Ao invés de se aproximar da normal, ele vai se afastando, até sofrer reflexão total. E aí ele dobra e vem para o teu olho. Como a gente enxerga em linha reta, a gente vai ter a sensação de que essa imagem está vindo aqui do chão. Por isso que a gente enxerga como se tivesse molhado o chão. Então, no deserto, o cara está longe, ele olha uma poça de água. Parece no desenho do Pica-Pau isso. Aí ele corre, quando chega lá, não tinha nada de água lá, era só areia. O nome desse fenômeno é chamado miragens, tá? Tudo bem? Então, quando eu passo para uma região menos densa, de menor índice de refração, né, maior velocidade. Então, os raios luminosos afastam-se da normal até sofrerem reflexão total. Então, isso aí chama-se miragem. Deu para entender como é que funciona o fenômeno da miragem, galera? Olha essa aula de hoje, vocês estão aprendendo muita coisa que vocês não sabiam. Tá entendido isso, turma? Beleza? Show de bola, né? Ah, o que tem mais aí pra gente? Olha, tem gente mandando mensagem aqui no meu zap, eu não posso olhar agora. Então, sem internet, não sei o quê. A aula tá gravada, depois esse povo assiste aí também, tá bom? Todo mundo vai ter oportunidade. Posso tomar café? Pode, mas na frente do computador, na frente do celular, Érica. Toma um café, mas ouvindo aí a aula, tá bom? Beleza? Isso. Quando passar a pandemia, aí convida a galera para tomar um café na tua casa, um almoço, um churrasco aí, bora ver, né? Tu vai convidar. Olha lá. Permissão para beber água. Pode, filhão? Aqui nas regiões, nos mares e regiões polares, ocorre um fenômeno semelhante, porém com efeito contrário, né? Agora o ar que está próximo ao gelo, ele quer mais denso, tá?
Então, a luz, ela está passando o quê? A luz. Ela está passando do mais denso para o menos denso. Não podemos esquecer da pizza. Olha, Emily. Alguém prometeu pizza aqui, hein? O pessoal está cobrando aí. Vocês sabem de alguém que prometeu pizza aí para esse pessoal aí, para esse povo? Quem foi esse, hein? Então, bora cobrar desse cara aí. Bora cobrar desse cara aí que prometeu essa pizza aí. Quando foi que ele prometeu? Só quando acabar, não foi? Esse Levi eu conheço. Eu conheço esse tal de Levi. Ele é gente boa. Então, se ele prometeu, vai sair. Isso, esse mesmo. Dito cujo, né? Ele prometeu, vai sair, diz que essa pizza. Mas só quando acabar a pandemia. Acho que só quando o Remo ganhar uma Copa Verde. Vai sair, olha. Essa pizza. Vamos lá. Presta atenção aqui. Ei. Presta atenção, filhão. Quando eu terminar a pandemia, rola essa pizza, eu prometo. Só para a turma de vocês. Não vão espalhar para os outros terceiro anos, senão eles vão querer que pague para eles também. Aí eu vou à falência. Olha lá. Presta atenção aí. Nos mares e regiões polares ocorre o fenômeno contrário. Dá para te entender, né? Porque a luz agora ela vai passar do meio mais denso para o meio menos denso. Tá? Então, a luz desse urso polar está próximo do gelo. Então, no chão, o ar está mais frio, está mais denso. Então, o raio de luz ele vai desviar em sentido contrário. E aí a pessoa enxerga uma miragem acima. Tu vai ver um urso voando lá, olha, de cabeça para baixo. Igual a gente vê a lua um pouco mais acima, o sol um pouco mais acima. Porque o índice de refração diminui, né? Então, o efeito que ocorre aí é o oposto em regiões frias. No deserto ocorre o contrário, a gente enxerga a miragem no chão, como se tivesse molhado o chão. Já em regiões frias acontece a miragem em cima. Tem até um fenômeno chamado de fragata morgana, assim, morgana fragata, alguma coisa assim, caiu até na prova do Enem, tá? Que a pessoa em regiões frias vê um barco flutuando. Vou mostrar depois, tá? Para vocês essa imagem aí. Tudo bem? Deu para entender aí esse desenho aí, galera? É só tu imaginar o contrário. Em vez do chão tá quente, o chão tá muito frio. Então, a imagem vai aparecer em cima, não embaixo. Tá. Aí, aqui, de novo, a miragem. Olha lá na estrada, que eu falei para vocês, que o pessoal falou que já viu. É isso aí que acontece, né? A gente já é como se tivesse molhado lá na frente, quando a gente vem no carro aqui, né? Porque, o que acontece? Tá aí, olha, uma animação aí. Tá. Vai lá, Érica. Olha lá, galera. Então, aqui, por exemplo, tu vem no carro aqui, tá na estrada, tá indo para Mosqueiro, para Salinas, assim, 1 hora da tarde. Um sol, um dia bem quente. Então, quando a luz, ela vem nessa direção, a camada de ar quente aqui vai desviar a luz para ela sofrer refração. Aí ela sofre reflexão total e atinge o teu olho, dessa forma. Como tu enxerga a luz em linha reta, tu vai enxergar a imagem lá na estrada como se fosse uma poça de água lá. Olha lá. E aí a gente enxerga a miragem. Esse coqueiro aparece como se estivesse sendo refletido numa poça de água que estivesse no chão lá. Tudo bem? E aí o cara corre para lá para beber água, quando chega lá não tem água lá. Tá claro isso aí, galera? Sim. Beleza? Tranquilo. Professor, o senhor explicou isso aí, beleza, eu entendi. Mas isso serve para alguma coisa ou só para a gente ficar vendo desenho? Isso ajuda a gente, a nossa vida? Tem alguma aplicação? Tem. Tá? Que a gente vê o reflexo do céu. Sim, do céu, alguma coisa que tem ali perto. Se for um coqueiro, tu vai ver o reflexo do coqueiro. Se não tiver nada, tu vai ver azul, né? Como se fosse um mar azul, água, uma piscina. Tu vai ver o reflexo do céu.
certo? Tu vai ver o reflexo do que tiver ali perto. Como se fosse um espelho que estivesse no chão. Aí ele vai refletir o que tiver ali próximo. Tudo bem, Arthur? Tá. Aí, como eu falei para vocês, isso aí serve para alguma coisa, essas coisas bonitas que eu estou explicando aí da reflexão total? Serve. Serve porque a gente usa isso, por exemplo, na fibra ótica, para te usar a internet na tua casa, se a tua casa tiver. Isso, Clara. Tudo bem. Mas acho que se você saiu e voltou logo, você não perdeu. Eu só estava dando exemplos aqui, tá bom? Então, onde é que a gente vai usar essa reflexão total, professor? Isso serve para quê na minha vida? Serve, por exemplo, uma fibra ótica para te usar a internet aí na tua casa. Serve para quando tu for fazer um exame de endoscopia. Alguém aqui já fez exame de endoscopia? É aquele que o médico aplica um sedativo em ti, coloca uma borracha pela tua boca, vai até o teu estômago para ele observar. Eu já fiz. Tá? Então, como é que funciona isso aí? Eles botam uma fibra ótica com uma câmera num tubo pela tua boca que vai até o teu estômago. Tá? Não é bacana de fazer, não. Ainda bem que vocês não precisaram fazer, eu já fiz isso. Você recebe uma injeção, um sedativo, mas também o sedativo é porrada. Quando o cara te dá, é assim, tipo assim, já aconteceu com vocês, assim, de noite, fecharam o olho, aí quando acordaram já é de manhã, rápido, assim, parece que tu nem dormiu, fecha de uma vez, assim, quando tu abre, já é outro dia. Assim mesmo quando tu toma esse sedativo lá. Tá conversando com o médico, ele te aplica uma injeção, aí tu abre o olho, já tá na hora de tu ir pra tua casa, tu já dormiu, o cara já fez o procedimento, é rápido, tu apaga na hora, tu apaga mesmo. Eu tava conversando com ele, a enfermeira me distraindo, e deu a injeção, aí quando eu abri o olho, já era o meu irmão me levando, tem que ir com uma pessoa, porque a pessoa fica grogue, pra te levar de volta pra casa, que tu não acerta o caminho, não sabe nem onde tu tá. O médico quiser fazer alguma coisa contigo, vai fazer, tu não vai nem saber, porque quando ele te dá o sedativo, já era, moleque. Tu apaga mesmo. Então, para que serve isso? Na fibra ótica. Como é que funciona a fibra ótica? Olha lá. Presta atenção aqui. No material comum, é uma fibra ótica. Essa fibra ela é muito fina, tá? Esse tubo aí é da finura de um cabelo. Pra te ter uma ideia. A gente aprendeu que a luz se propaga em linha reta, né? Então, no material comum, se tu colocar uma lanterna aqui, nesse tubo, qual é a tendência? Esse cara aí atravessar, sofrer refração, né? E atravessar ele. Mas a fibra ótica é tão fina que ela obriga essa lanterna a entrar com um ângulo maior que o ângulo limite. Quando ela atinge o ângulo limite, o que vai acontecer? Ela vai refletir lá dentro várias vezes, tá? Ela vai sofrer reflexão total dentro da fibra e a luz sai lá do outro lado. Ela não atravessa como no material comum aí, tá? Então, vou repetir aqui, ó, para te entender. No material comum, se tu acender uma lâmpada aqui, essa luz vai atravessar o material e vai sair lá do outro lado. Ela não vai ser transmitida, mas eu quero que essa luz ela seja transmitida até o outro lado lá. Então, o que acontece? Eu acendo aqui, como essa fibra ótica ela é muito fina, a luz ela é obrigada a entrar com um ângulo maior que o ângulo limite. A gente aprendeu na aula de hoje que quando a gente supera o ângulo limite, a luz ela sofre reflexão total. Então, a luz ela vai ser refletida lá dentro. Então, como é que o médico enxerga lá o interior da tua barriga, lá, para ele ver se tu tá com gastrite, como eu, né? Uma úlcera, com algo pior. Aí ele coloca esse tubo lá e uma câmera tem na ponta dessa fibra ótica. Aí a luz acende, a câmera filma lá dentro da tua barriga. Aí ele vê na tua garganta, tá? Então, na fibra ótica, o que acontece? Existem duas regiões, o núcleo e a casca. Lembram que para que ocorra a reflexão total, eu falei que a luz deve passar do índice mais denso para um índice menos denso. Eu dei o exemplo da água para o ar, né? Aqui, então, nós temos a luz passando de dentro da fibra, tentando sair. Então, o núcleo, que é a parte interior, deve ser mais refringente que a casca, tá? Então, essa fibra ela é feita de duas maneiras. Ela tem um núcleo, que é feito de um material mais denso do que a casca, para que a gente obedeça aquela condição da reflexão total.
da luz está passando do meio mais refringente. O que é mais refringente? Mais denso. Para o meio menos refringente, que é menos denso. E aí ela sofre infinitas reflexões totais lá dentro. E aí tu consegue curvar esse fio aí, a luz vai fazer uma curva, né, lá dentro. Aí tu consegue iluminar onde você queira. Então, para que uma fibra ótica funcione, o núcleo dela tem que ter maior índice de refração que a casca. Então, N do núcleo, é o que está escrito bem aqui, ó. Índice do núcleo tem que ser maior que o índice da casca. E o ângulo de incidência tem que superar o ângulo limite, tem que ser maior que o ângulo limite, para que ela ocorra a reflexão total lá dentro. Beleza aí, galera? Tá entendido isso? Sim ou não? Como funciona a fibra ótica? Ela é bem fina. Se ela fosse grossa, ia incidir com um ângulo menor. E aí ela ia atravessar. Como ela é bem fina, tu tens que colocar a lâmpada quase na mesma direção da boca lá dela. Então, quando tu faz isso, tu tá obrigando o ângulo de incidência a ser maior que o ângulo limite. E aí ela vai ser obrigada a ser refletida lá dentro. Tá? Tudo bem? Tá. Vamos falar no dióptro plano. Di lembra 2, né? Então, nós temos dois meios separados por uma superfície plana. Esses dois meios, eles são diferentes. Por exemplo, o ar e a água. Tá? Então, vamos supor que nas férias, né, já acabou a pandemia, vai ter férias, aí você foi lá para o interior, você vai tomar banho lá no laguinho, tem os peixinhos lá. Quando você está dentro da água, você está enxergando o peixe exatamente onde ele está. Tá? Então, esse rapaz aí está enxergando o peixe na posição correta. Tá? Tudo bem? Beleza. Aí, quando ele sai da água e olha o peixe lá dentro, tu acha que ele vai enxergar o peixe no mesmo lugar que ele enxerga? Ou ele enxerga na posição errada? O que vocês acham aí? Quando tu tá fora olhando pra lá. Que cortou aqui. Olha lá. Imagina que você tá dentro da água, tá? E aí você tá enxergando na piscina. Pronto. Tu tá dentro, mergulhando na piscina, teu colega tá dentro da piscina. Tu enxerga ele, os dois mergulhando lá no fundo da piscina, você enxerga ele na posição correta. Mas quando você vai pular na piscina, quando você olha, você já percebeu que parece ser mais rasa? Sim ou não? Aí quando tu pula é mais funda do que tu pensava? Já aconteceu isso com você? Vamos entender por que isso acontece. Todo mundo já percebeu isso, né? Então, olha lá. Quando tu tá olhando a piscina, sempre acontece. Por quê? Não é coincidência, viu, Helder? É a refração que está ocorrendo. O cara tá olhando o peixe está nessa posição certa. O peixe está nessa posição certa. Aí você tá olhando o peixe lá em cima. Tudo bem? Você tá olhando o peixe. O raio de luz para te enxergar o peixe, luz tem que sair dele e atingir teu olho. Mas tu sabes, todo mundo que está assistindo a aula aí sabe, que quando a luz passa de um meio mais denso para o meio menos denso, entenda o meio mais denso como a água. A luz está saindo do peixe para o teu olho. Então, ela está passando da água para o ar. Quando ela passa do meio mais denso para o meio menos denso, ela afasta da normal, certo? Tudo bem? Como ela afasta da normal, ela desvia. E aí, como a gente tem a impressão de enxergar a luz em linha reta, tu vai enxergar ela na direção dessa linha pontilhada aí. Então, tu vai enxergar o peixe aqui, ó. É por isso que tu enxerga o fundo da piscina aqui em cima, ó. Então, tu enxerga o fundo da piscina aí. Então, é raso, posso pular. E quando tu pula, parece que nunca chega ao fundo, né? Tu vai afundando, afundando, afundando. Porque a luz que sai do fundo da piscina, quando ela passa da água para o ar, ela desvia e ela te engana. Tá? Como tu estás olhando em linha reta, tu tá vendo o fundo dela um pouco mais acima. Então, tu vai ver a posição do peixe um pouco mais acima. Os índios, eles sabem isso. Eles não sabem física, eles nunca estudaram física. Mas quando os índios vão caçar, tá? Eles jogam a lança deles abaixo da posição que eles estão enxergando o peixe. Então, o índio está enxergando o peixe aqui, ó. Ele quer caçar, ele tá com aquela lança dele, aquele arpão lá. Aí ele vai jogar no peixe. Ele sabe, por experiência, que se ele jogar nessa posição que ele está vendo, ele vai errar. Então, ele joga um pouco mais abaixo a lança dele. Que o peixe deve estar um pouco mais abaixo. Aí ele acerta. Tá? Então, tá explicado por que a gente vê a piscina mais rasa. É por causa do desvio que a luz sofre
A refração que a luz sofre quando ela passa do meio mais denso, que é a água, para o ar. Ela tem que sair de lá do fundo da piscina para atingir os nossos olhos. Aí engana a gente. Deu para entender isso aí, galera? Tá claro isso aí para vocês? Todo mundo entendeu? Tá. Vamos lá. Professor, e se eu quiser calcular? Como é que o índio faz o cálculo aí? Ele pega um lápis e faz uma conta, olha, você está aparecendo a 10 centímetros porque o peixe está 15 embaixo. É assim que ele faz? Não, ele já sabe pela experiência dele. Mas a gente não é índio, né? A gente não tem essa esperteza toda, até porque a gente não tem essa experiência que ele tem. Não tem como a gente calcular a distância real e a distância aparente que o peixe aparece para a gente, tá? A gente pode calcular, tudo bem? Então dá uma olhada aqui, olha lá. Pro lado esquerdo primeiro. Eu estou olhando esse peixe aqui, que é o objeto. Estão vendo aqui? Pro lado esquerdo aqui, ó. Tem um objeto aqui, tipo um tubarãozinho, né, da água. E aí, quando a luz sai de lá, ela sofre desvio, ela se afasta da normal e eu vou enxergar ele nessa posição. Repara que ele está uma posição real, que eu vou chamar de P, essa altura real aqui, olha lá, P, né? E eu vou enxergar ele numa altura P', uma altura diferente. Aqui tu pode mudar as letras se tu quiser, tu pode colocar D, D', X, X', como tu queiras, tá? Então, a posição que ele realmente está, eu vou chamar de P. A posição que eu vou enxergar, uma altura menor, eu vou chamar de P'. Eu estou no ar. Índice de refração do ar, eu posso chamar de N do ar. E o peixe está na água, né? N da água. Então, eu vou relacionar o índice de refração do meio que a pessoa está com a posição que a pessoa está. O índice de refração do meio em que o objeto está, né? Com o índice de refração do meio que ele está. Então, para ângulos pequenos, isso só vale se tu não estiver enxergando de um ângulo muito inclinado. Tem que estar quase olhando de cima para baixo, tá? Essa fórmula só é válida se o ângulo aqui for pequeno, for até 10 graus, tá? Menor que 10 graus. Tá? Se tu olhar muito de longe, não vale essa fórmula. Então, tu tem que estar olhando quase de cima para baixo, assim, tá? Então, vou dizer que a posição aparente, P', né? Tudo bem? Que eu vou enxergar o peixe, está para a posição real, que é o P, assim como índice de refração que eu estou, que é N', está para o índice de refração real, que é a água, por exemplo, tá? Então, tu vais usar essa relação, eu vou te dar 3 informações, eu vou te dizer, por exemplo, a altura que eu estou enxergando ele, eu vou te dar os 2 índices de refração, eu vou te perguntar quanto vale o P, que é a posição real que ele está. É claro que se eu trocar de lugar, olha lá, essa foto aqui do lado, à direita, já é o contrário. Tu está dentro da água e está observando um pássaro lá no ar. Então, mas da mesma ideia, tu vai enxergar o pássaro mais acima do que ele realmente está. Né? Porque a luz vai sofrer um desvio para dentro, quando a gente enxerga em linha reta, tu vai enxergar nessa linha pontilhada. Então, quando a gente está dentro da água, na piscina, olhando para o ar, a gente enxerga a pessoa ou o objeto que está lá fora, teu irmão que está na beira da piscina lá, tu enxerga ele um pouco mais acima do que ele está, por causa do desvio que a luz sofre. O nome desse desvio chama-se refração. Tá entendido isso aí, galera? Me respondam aí. Beleza? A gente vai enxergar um pouco mais acima do que realmente está. A gente usa essa relaçãozinha aqui. E essa fórmula o senhor vai dar? A gente vai resolver esse exercício aqui. Se a gente tiver algum dia que fazer uma prova presencial, eu te dou. Pode explicar de novo, Érica? Claro? Vamos lá, Érica. Presta atenção. Vou voltar aqui. É bom para quem também entendeu, ver de novo, vai entender de novo. Entender 2 vezes. Érica, tu tá dentro da água, observando um peixe. Se tu tá no mesmo meio que o peixe, ambos estão dentro da água, tu enxerga ele na posição real, tá? Mas se você enxerga o peixe lá de cima, ou a piscina lá de fora, ainda não pulou na piscina, tu tá observando a piscina lá de fora, tá? O raio de luz que sai do peixe ou do fundo da piscina,
Isso tudo é assunto para uma prova? Sim, meu filho. Tu acha muito? Vocês fazem uma prova Enem com o assunto dos 3 anos. Isso aqui é só um assunto de óptica. Não te esquece que tu estás no 3º ano, Arthur. Tu não está mais no 1º ano. Tu não está mais no 8ª série. 3º ano, o cara tem que estudar muito. Vou só te dizer um negócio aí, não sei se fica... Caiu isso no Enem? Sempre cai. Não, eu sei, só tô te dizendo. Eu tô calmo. Só vou te dar uma dica aí. Só vou te dar uma... Eu só vou te dizer que tá muito menos do que era para ser. Se tu tivesse estudando numa escola, por exemplo, particular, ou se tu for fazer um cursinho, lá tem 3 professores. Só tá tendo matéria com um aqui, tu tá achando muito? Eu teria 3 professores ao mesmo tempo, cada um dando esse conteúdo que eu tô dando aí, cada um dando essa quantidade. Então, tu teria uma prova com o triplo de conteúdo que eu tô dando aqui, por enquanto. Só eu, olha. Então, se tu tivesse, por exemplo, no cursinho, tu estarias com 3 professores. Então, a quantidade de assunto que tu teria para fazer uma prova seria o triplo da que eu já dei, nesse mesmo tempo aqui. Então, não pense que você está estudando muito, que você não sabe o que é muito. Tu vai ver o que é muito, e quando tu entrar na faculdade, tu vai sentir saudade disso aqui, do ensino médio. E na faculdade é 10 vezes pior. E lá, tem uma diferença. O professor não está nem aí. Ele chega, tem uns que dão aula, outros não. Tá? Mesmo assim tem prova, então não tem para quem reclamar, porque o professor lá é concursado, federal, não tem como tirar isso. Se não gostar dele, fazer abaixo assinado, não adianta nada. O cara é concursado. Se tirar ele vai continuar recebendo sem dar aula. Então, já tive professor lá, chegou com a gente assim, eu sou o professor tal, meu nome é tal, tá aqui a matéria. O livro é tal, vocês vão estudar na página tal. A gente vai se ver aqui no dia da prova. E foi embora, só apareceu no dia da prova. Lá. Então, na faculdade é cada um por si. Tá? Vocês já assistiram um filme chamado Uma Mente Brilhante? Quem já assistiu aí? Sim. Vai ser dividida, né? Eu vou ler de novo, eu vou ler de novo o que tu escreveu aí, Arthur. Isso tudo é assunto para uma prova. Então, tu tá dizendo que tu tá estudando muito, tá dizendo. Isso tudo é assunto só para uma prova. Isso que tu escreveu ali em cima. Assistam um filme chamado Uma Mente Brilhante. Tá? É com o mesmo ator que fez Gladiador lá. Só que ele faz o papel de um professor, de um cara, de um gênio. Foi uma história real, um gênio da matemática. Aí quando ele chega na faculdade, ele chega numa faculdade lá dos Estados Unidos, ele fala assim mesmo, olha, para os alunos. Faculdade, olha, vocês estão na faculdade, vocês não estão mais no ensino médio e tal. Eu sou o professor tal, o assunto é esse aqui, e eu vou deixar uma questão aqui que vocês vão levar o semestre todo para resolver. Ele deixa uma questão, uma fórmula lá no quadro e vai embora. Não aparece mais para dar aula. No dia da prova a gente se fala, assim que ele fala. É assim mesmo que acontece na faculdade. Tá? Professor? Oi. Ah, não, só queria ver se o fone tava pegando mesmo. Desculpa. Tá bom. Então, eu só estou alertando vocês que eu estou falando para o Arthur, aí não é para o Arthur só, é para todo mundo, tá? Então, esse ano é o ano que vocês vão estudar mais na vida de vocês. Mas quando entrarem na faculdade, vai ser 10 vezes pior. Vocês vão entrar, vocês vão estudar 10 vezes mais. E tem aluno que tem aquela ilusão, eu vou estudar só a minha área. No cursinho tem matéria, eu não gosto de física. Eu vou fazer medicina. Então, quando eu entrar lá, eu vou estudar só biologia, não sei o que, só a matéria que eu gosto. Engano teu. Biologia, tu estuda física e matemática, e medicina também, tá? Quando tu for fazer uma receita, passar para um remédio para um paciente teu, tu não vai passar uma dose, a mesma para uma criança. Então, o médico faz um cálculo lá, tá? Ele vai calcular também a pressão da pessoa, se tem física, corrente elétrica no cérebro, no coração. Então, na faculdade, você estuda bem mais. Vocês não, se vocês reclamaram do ensino médio, vocês entrarem na faculdade, vocês vão sentir saudade. Pergunte para alguém, algum amigo, ou parente, um irmão, teu que faz faculdade, pergunta se ele estuda mais no ensino médio ou na faculdade. Ele vai te dar a resposta aí. Érica, ainda estás aí?
Sim. Beleza. Então, vamos lá. Olha lá. Então, a pessoa vai enxergar o peixe um pouco mais acima, porque a luz que sai dele desvia, tá? Não esqueça de assistir Uma Mente Brilhante, depois você me fala se vocês gostaram do filme, é muito bom. Então, a luz, ela desvia, e aí tu vai enxergar o peixe mais acima, tu vai enxergar o fundo da piscina um pouco mais acima, tudo bem? Tá? E aí, tem como a gente calcular essa distância aí, tá? Fazendo uma relação do índice e a fração que o peixe está, da posição que ele está, olha lá, o peixe está na posição P, a profundidade real que ele está. Tu tá olhando daqui de cima, Érica. Quando a luz sai do peixe, ela sofre um desvio e afasta da normal, porque ela está passando da água para o ar. Então, ela desvia para fora. Como tu enxerga ele na reta, tu vai enxergar o peixe aqui, ó. A imagem dele aqui acima. Então, tu vai enxergar ele a uma distância que eu estou chamando de pelinha. Pelinha é a distância a partir da superfície da água onde tu está enxergando. Repara que ela é menor do que a posição que ele está mais no fundo. Então, quando tu está olhando para o fundo da piscina, tu enxerga o fundo da piscina aqui em pelinha, mas o fundo é aqui embaixo, em P. Por isso que quando tu pula, é mais fundo do que tu pensava. Porque a luz ela sofre um desvio ao passar do ar para a água. Se tu mergulhares e olhares lá de dentro da água para fora, e ver um pássaro voando, tu vai ter a impressão errada de novo. Vai ver o pássaro em uma posição aparente acima do que ele está. Porque a luz que sai dele desvia para dentro. Ela passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente. E aí tu enxerga ele mais acima. Tudo bem ou não, galera? Entendi agora, professor. Entendeu, filha? Vamos fazer exercício para a gente encerrar a aula. Dá uma olhada nessa questão aí. Alguém tira um print aí dos alunos que estão assistindo a aula para jogar lá no grupo, porque depois tem aluno que nem assistiu a aula, bota o nome lá na lista. Dá para tirar um print aí, né, da lista, que tá todo mundo aí, no celular. Tira um print, 2 prints aí para pegar todo mundo que tá online aí. E a gente faz a frequência, tá? Tudo bem? Pode fazer isso para mim? Isso. Que tem aluno que vê o pessoal botando, o cara nem tá assistindo a aula, né? Aí vê o pessoal botando uma lista lá, frequência de física, ele vai e bota o nome dele lá. Aqui já dá para desmentir ele, tu não tava online. Olha lá. Dá uma lida nesse slide aí. Já expliquei isso para vocês, caiu na prova da UEPA, isso aí. Tem professor na faculdade que nem resolve exercício, só dá a matéria. Vocês acham, por exemplo, que eu dou aula hoje? Muita coisa que eu aprendi foi estudando sozinho. Aprendi pouca coisa na faculdade, no curso de física. E lá é assim, cada um por si. Já deu tempo de ler esse slide aí? Vamos ler juntos. O fenômeno da miragem, observado em desertos e no asfalto em dia muito quente, é explicado utilizando-se a construção indicada da figura abaixo. A trajetória curvilínea dos raios de luz, propagando-se no ar, aparentemente viola o princípio da propagação retilínea da luz. Nesse caso, é correto afirmar. Tem um desenho aí que o cara está enxergando um cacto no deserto, como se tivesse uma região, um lago ali, né? Um espelho. Qual você marcaria aí? Qual o fenômeno principal que tem aí? A luz, ela está passando de uma região mais fria para uma região mais quente, né? Está mudando de meio.
Eu acho que é C. A maioria vai marcar C, né? Certo? A Anne marca D. Que a luz, ela está sofrendo refração, está passando do ar mais frio para o ar mais quente. Até ocorre reflexão, que o senhor falou, professor, sim, ocorre reflexão, mas só ocorre reflexão total porque está mudando de meio. Então, o principal fenômeno não é a reflexão, é a refração. É a letra D de doido. Né, Anne? Né, Davi? Certo. Entenderam aí por que não é reflexão? É porque a reflexão só ocorre por causa da refração, por causa da mudança de meio, do ar mais frio para o ar mais quente. Tranquilo. Faz essa daqui. Quando terminar essa aula, eu vou montar essa apostila e jogo lá no grupo para vocês, tá bom? Vocês me entregarem. Vocês podem me entregar até... Hoje é aqui, hoje é quarta, né? Até quarta que vem. Se tivesse tendo aula presencial, eu acho que eu não estaria ainda nesse conteúdo todo com vocês aí, não. Porque eu estaria escrevendo tudo isso no quadro. Ia demorar pra caramba. A vantagem... Se tem uma vantagem da aula online, porque lá na escola não tem data show, né? A gente utilizar lá, tem que agendar. Não dá para ver mais coisas. Isso é um ponto positivo aí. Entre tantos pontos negativos, tem alguma coisa boa aí. Vai dar para a gente ver o conteúdo quase tudo aqui para o Enem. Quando quiserem, eu passo outro slide. Já? Vamos lá. A gente viu hoje isso. As fibras óticas são largamente utilizadas nas telecomunicações para transmissão de dados. Nesses materiais, os sinais... Eu só falei da fibra ótica que entra no teu estômago, né? A TV a cabo também, né? A internet também ocorre isso. A vantagem da fibra ótica é que eles são leves e tem pouca perda. Nesses materiais, os sinais são transmitidos de um ponto ao outro por meio de feixes de luz que se propagam no interior da fibra, acompanhando sua curvatura. A razão pela qual a luz pode seguir a trajetória não retilínea é consequência do fenômeno que ocorre quando da passagem do raio de luz de um meio de índice de refração maior para outro meio de índice de refração menor. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta os conceitos ópticos necessários para o entendimento da propagação não retilínea da luz em fibra ótica. Qual tu marca aí? Quais são os conceitos? Vou chutar B, professor de rocha. Isso. Quais são os conceitos aí que a gente precisa saber para entender a fibra ótica? A gente precisa saber os conceitos de reflexão total e de ângulo limite. Todo mundo concorda que é a letra B, galera? O restante aí responda também, pessoal que está dormindo aí. Vocês estão dizendo, né, Érica? Será que a voz do povo é a voz de Deus? Resposta. Reflexão total e ângulo limite, tá certo, né? Eu vou também com os universitários aí. Vou pedir ajuda aos universitários. Letra B, reflexão total e ângulo limite. Todo mundo acertou aí. Estudei muito, 3 anos de física, professor. Isso.
Mais um ponto para ti, então. Tá passado já. Vinícius. Ei, dá uma olhada nessa daí. Já sabe quando tu for pescar, né? Onde é que tu deve lançar o arpão. Eu acho que esse assunto que a gente está estudando é o melhor. Até hoje, do que a gente já viu de espelho, de tudo. Essa parte aqui tem muita aplicação no nosso dia a dia. Aprendemos muita coisa nessa aula de hoje. Posso fazer essa? Pode. Bora. Suponha que um pescador queira fisgar de fora da água um peixe com um arpão. Se o pescador jogar o arpão obliquamente, ele deve visar. Aonde ele deve jogar esse arpão aí? Qual alternativa tu marca aí? C? Arthur e Cauã, vocês não querem mudar a resposta de vocês? Acho que é a A, professor. Eu acho. Tu Sei não não. enxerga? Olha lá. Aonde a gente enxerga o peixe? Mais acima ou mais abaixo do que ele está? A gente enxerga ele numa posição acima ou numa posição abaixo do que ele está? Pela imagem que o senhor mostrou acima, professor. Então, Então, provavelmente a letra A se tu tá enxergando ele acima, tu não deve não mirar é. acima, tu deve mirar embaixo, porque ele está embaixo. O que tu tá vendo em cima é só a imagem dele. Ele não tá ali. Isso aí. Então, qual seria a alternativa correta? Anne? Letra C. A gente C. deve mirar mais abaixo, porque é onde ele está. Se tu mirar mais acima, aí que tu vai errar mesmo. Se tu mirar na posição que ele tá, que tu tá vendo, tu já vai errar. Imagina mais acima. Porque a gente está enxergando ele em cima, mas ele está embaixo. Então a gente deve mirar embaixo do que a gente está vendo. Não foi isso que eu expliquei ainda agora do índio? O índio mira o arpão Sim. embaixo? Então a resposta seria a letra C. A gente deve mirar numa posição abaixo daquela que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo é só a imagem, o objeto mesmo está um pouco mais embaixo. Beleza? Aí todos entenderam, filhotes? É. Sim. Posso fazer mais uma ou tá bom? Mais uma. Mais uma? Só porque é da atividade de vocês, né? Vocês são espertos. Tá aí, quem errou aquela se recupera agora. É hora do recreio já, também concordo com o Andrei. Já estou a fim de encerrar a aula. Ficar resolvendo todas as questões de vocês aqui não tem graça. Vocês não vão fazer nenhuma. Fazer só mais essa aí, bora ver. Só mais essa, Andrei. Isso. Sempre eu faço 5, mas o pessoal hoje está pedindo para eu fazer só 3. Já está me liberando. Essa Érica tá esperta aí, ó. Ela tá de olho em tudo. E bem ela que lembrou o negócio da pizza, né?
Já leram essa daí? Ainda hoje no Brasil, olha aquele pessoal que errou aquela. Ainda hoje no Brasil, alguns índios pescam em rios de águas claras e cristalinas, com lanças pontiagudas, feitas de madeira. Tu já viu isso na televisão, com certeza. Apesar de não saberem que o índice de refração da água é igual a 1,33, ou seja, maior que o ar, eles conhecem a partir da experiência do dia a dia, né? Eles sabem, de tanto eles errarem, eles aprenderam, né? Que não devem mirar na posição que eles estão vendo o peixe, né? A lei da refração ou da sobrevivência da natureza. E por isso conseguem fazer sua pesca. Então, tu tá vendo que o peixe está na posição qual aí? 3. E existem a posição 1, 2, 3 e 4. Só que o peixe está na 3. Acima do peixe tem a posição 1 e 2. E abaixo do peixe tem a posição 4. Tá? A figura acima é apenas esquemática. Ela representa a visão que o índio tem da onde o peixe está. Isso é, ele enxerga o peixe como estando na profundidade 3. O peixe não está na 3. Ele está enxergando na 3, tá? O peixe não está na posição 3. Então, ele diz assim, ele enxerga o peixe como estando na profundidade 3. As posições 1, 2, 3 e 4 correspondem a diferentes profundidades numa mesma vertical. Considere que o peixe está praticamente parado nessa posição. Para acertá-lo, o índio deve jogar a lança em qual ponto? Bora ver aí, quem entendeu o que eu expliquei. Agora ninguém erra mais, né? Quando tu for pescar com teu pai... Ei, quando tu for pescar com teu pai, com teu tio, lá em Marapanim, lá em... Qual é aquele lugar que tem muito peixe no interior, rapaz? Vocês aí conhecem mais o interior do que eu quase não saio daqui de Belém, tenho muita preguiça. Belterra tem muito peixe. Belterra é perto de Santarém, né, Andrei? Marapanim, até acordei, ó. Belterra, eu acho que é perto de Santarém, para ir pro lado oeste do Pará, com certeza. Olha lá. Então a resposta seria 4, ele deve mirar mais abaixo, né, do que ele está vendo. Todo mundo acertou essa. Tá bom por hoje? Tá bom, Érica? Não, mais uma. Tá bom, professor? Não, continua aí, continua aí. Só mais Tá essa. bom. Eu não vou fazer todo o trabalho de vocês, não. Vou fazer só mais essa, olha lá. Acerta essa aí. Essa daí é o contrário. É tu tá na água, tu é o peixe e tu tá vendo a pessoa. Eu mostrei para vocês quando a pessoa tá dentro da água e um pássaro. Onde é que ela vê o pássaro? Essa questão caiu na faculdade Fundação Getúlio Vargas, FGV. Vocês querem um resumo disso na apostila ou só os exercícios? Querem um resumo para estudar também? Resumo, professor. Resumo. Tá, com as formas, né? Essa aula de hoje foi longa, acho que foi a aula que tu mais aprendeu aqui comigo. Um monte de coisa do teu cotidiano e coisa que tu vai usar mesmo. Vão até impressionar as namoradas e os meninos aí, mostrando que a Lua está numa posição mais abaixo do que ele está vendo. As estrelas, né? Uma criança que olha por cima de um aquário é vista por um peixe. O peixe verá a cabeça da criança. Quando tu tá dentro da água, tu vê o peixe. O peixe não, porque o peixe está fora, né? Quando tu tá dentro da água, tu vê uma pessoa lá fora, mais acima ou mais abaixo do que ela tá? Agora confundiu minha mente, você repete, por favor. A gente viu lá que eu mostrei um desenho do lado do outro, é mais acima, né? Lembra quando eu mostrei um desenho aí que tava uma pessoa dentro da água olhando um pássaro mais acima, porque a luz desvia?
É isso? Então, o peixe também vê errado quando ele olha para a gente, olha lá. Então, vê mais acima do local onde ela realmente se encontra, letra A. Esse assunto aí, essa aula foi longa, mas eu acho que vocês perceberam que não é difícil, né? É um assunto legal, um assunto bacana para estudar. Tudo bem? Deu para entender aí a aula hoje, galera? Gostaram da aula? Sim. Beleza? Todo mundo aprendeu um monte de coisa, não foi? Um monte de coisa que tu não sabia, do arco-íris, da miragem. Olha só de coisa que a gente estudou. Da piscina, por que aparece mais funda, né? Professor, se o senhor quiser continuar dando aula aí até meio-dia, eu deixo, professor. Tá. Daqui Eu pra também frente, queria, mas o problema é que eu tenho que entrar noutra turma. Mas na próxima aula a gente se vê. Acho que é amanhã. Tá bom? Aí a gente continua. Tá bom? Vou parar a gravação. Obrigado aí, tá? Pela atenção.